Olá, prezado aluno! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a estrutura de vetores em Python. Até o momento, a gente tem trabalhado com as chamadas variáveis simples. Ela tem essa definição, variáveis simples, porque com uma única variável, ou seja, com um único identificador, seja variável nota, variável N1, variável N2, em cada uma dessas variáveis a gente armazena apenas um valor. Lembrando que uma variável é aquele espaço reservado na memória RAM, para que a gente possa armazenar valores. Então, até hoje, em uma variável, ou seja, com um único nome de variável, a gente conseguia armazenar um único valor. Como, por exemplo, declarando uma variável x e fornecendo para ela o valor de 50. Porém, tem situações em que a necessidade de armazenar mais de um valor de um mesmo tipo. Por exemplo, o gabarito de uma prova, a sequência de respostas de um aluno para uma prova. Então, quantas variáveis eu teria que criar? Por exemplo, se minha prova tivesse 20 questões, eu teria que, para o gabarito, criar 20 variáveis, e para dar as respostas do aluno, mais 20 variáveis, certo? Entendendo aí variáveis como identificadores. Então, poderia ser questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, até a questão 20 do gabarito. E o mesmo também para as respostas do aluno. Resposta da questão 1, resposta da questão 2, e assim sucessivamente. Então, para manipular esse conjunto de dados de um mesmo tipo, seja inteiro, real, string, há uma estrutura denominada de vetor, certo? Chamada de vetores. Então, através dela, a gente consegue criar com uma única variável, um único identificador, a gente pode fazer um conjunto de notas, de preços, de produtos, de nomes, ou seja, é uma grande variável unidimensional, certo? Então, como é possível ver nesse exemplo, certo? É uma sequência de dados ocupando posições consecutivas da memória e por isso existe uma ordem natural, do primeiro elemento, segundo e assim sucessivamente. Então, ela tem, o vetor vai ter um índice que vai de 0 até o tamanho desse vetor, seja, se o vetor tiver 5 posições, ele vai de 0 a 4. Se tiver 10 posições, como nesse do exemplo, ele vai de 0 a 9. E para cada uma dessas posições, eu vou indicando o valor que eu quero armazenar. Então, o meu vetor vai ter um nome, e a partir dos índices eu vou tanto fornecendo valores como recuperando, certo? Então, em resumo, para a gente contextualizar, é um conjunto de dados homogêneo, ou seja, o meu vetor ou é numérico ou é literal. Todo esse conjunto é referenciado por um mesmo nome, então meu vetor eu vou dar o nome de números, gabarito, preços. Então é o mesmo nome, controlados por um único índice. Então eu vou ter minha variável vetor gabarito índice 0, gabarito índice 1 e assim sucessivamente. Esses índices vão permitir referenciar esses elementos e os elementos estão dispostos linearmente, como a gente viu no slide anterior, voltando, eles estão postos de forma linear, armazenados aqui. Por isso esse nome de vetores, lembrando, fazendo realmente analogia aos vetores. Então, a sintaxe em Python, a gente dá um nome a esse vetor, igual, e diz o tamanho deste vetor, com o comando listRange. No local onde está esse n, a gente vai indicar o tamanho do vetor. Vetor de tamanho 5, vetor de tamanho 10, certo? Então, por exemplo, definir um vetor nota de tamanho 5 do tipo inteiro. Então, a gente tem aqui a inicialização desse vetor, com 5 posições. E a gente vê aqui linearmente como ele está sendo armazenado. Na posição 0 é o 60, na posição 1, 95. Na posição 2, armazenado 80. Na posição 3, armazenado 50. E na posição 4, armazenado 98. Algo muito importante com vetores é que a manipulação dele depende dos índices. Então, por exemplo, imprimir a quarta nota do vetor nota,
considerando que o vetor nota tem os valores 60, 95, 80, 50 e 98, eu tenho que pedir nota na posição 3. E aí ele vai trazer o quarto valor, né, aqui, que é o 50. Por que eu peço na posição 3 e não na posição 4? Porque sempre lembrando que o primeiro índice é o índice 0, não é o índice 1. Então, meu quarto elemento vai ser posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, sempre tomar esse cuidado e lembrar que um vetor, a primeira posição é a posição 0. Então, o primeiro exemplo. Ler um vetor de 5 posições numéricas e apresentar a soma destes 5 valores lidos. Então, eu tenho aqui, eu crio o meu vetor, colocando o tamanho dele de 5 posições, e começo a minha variável de soma, né, inicializo ela com 0, já que o 0 é o elemento neutro da soma. Eu começando ela com 0, não vai ter nenhuma implicação. Faço, né, coloco um for aqui, né, minha repetição, o x, minha variável de interação da repetição, e um intervalo de 5 posições. Quando eu coloco um range de 5, então ele está começando lá, lembrando das definições do for, ele vai 0, 1, 2, 3, 4. Então ele tem 5 posições, começando de 0. Então eu digo que quando o x for 0, o meu vetor números na posição 0 vai receber um valor informado pelo usuário. Em seguida, ele vai somar o valor que está em soma, que atualmente é 0, mais o valor fornecido pelo usuário na posição 0. Em seguida, ele volta, o x vai passar a ser 1. Então, meu vetor na posição 1 recebe um novo valor informado pelo usuário e ele vai efetuar a soma. Esse processo vai se repetir para o vetor na posição 2, 3 e 4. Quando encerrar a repetição, que ele fizer a leitura de 5 números, ele vai apresentar no final a soma desses 5 números que estão armazenados no vetor. Um segundo exemplo semelhante, ao invés de apresentar a soma, apresentar a média dos 5 valores lidos. Então a lógica é muito semelhante, né? Primeiro, cria um vetor de 5 posições, começa uma soma, né, com 0, e eu vou ler os 5 valores do vetor e realizar a soma desses 5 valores. No final, né, eu vou apresentar que a média, né, nesse caso, vai ser dividido por 5. É a soma dividido por 5. E o meu último exemplo, né? Faça um programa para corrigir provas de múltipla escolha. Cada prova tem 5 questões. Cada questão vale 1 ponto. O primeiro conjunto de dados a ser lido é o gabarito da prova. Os outros dados serão os dados dos alunos e sua respectiva resposta. Cada questão certa vale 2 pontos. Existem 3 alunos matriculados. Calcule e mostre para cada aluno seu nome e sua nota. A porcentagem de aprovação, sabendo que a nota mínima é 6. Então eu vou ter um vetor de gabarito de 5 posições e um vetor de resposta de 5 posições. Para eu calcular a porcentagem de aprovados, eu tenho que saber quantos alunos foram aprovados. Começo ele com 0. Então, primeiro, eu vou percorrer um intervalo de 5 para preencher o gabarito da minha prova. Então, eu vou dizer o gabarito na questão 0, 1, 2, 3, 4. E com isso eu consigo pegar as 5 questões da prova. E eu tenho o gabarito. E depois eu vou comparar a resposta de cada um dos alunos com o gabarito. Então eu digo, né? Eu faço uma repetição com 3 alunos. Então, primeiro eu vou calcular a nota do aluno 1, do aluno 0, né? Depois do aluno 1, depois do aluno 2. Com isso vão ser 3 alunos. Então, nota começa com 0.
eu peço para informar o nome do aluno. E aí eu vou informar as respostas do aluno. A resposta do aluno na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. E para cada resposta do aluno informado, eu comparo com o gabarito na mesma posição. Então, a resposta informada na posição 0, eu comparo com o gabarito que eu informei também na posição 0. Se elas forem iguais, nota recebe nota mais 2, já que cada nota está valendo 2 pontos. Uma vez que finalizou toda essa repetição, eu li as 5 notas do aluno, as 5 respostas do aluno, e para cada resposta eu comparei com o gabarito, né, eu vou ter a nota do aluno. Então, apresento o nome do aluno com a sua nota. Se a nota do aluno for maior ou igual que 6, eu sei que ele foi aprovado e eu faço uma contagem dos alunos aprovados. Ao final de tudo, eu vou e tiro o percentual de aprovação. Essa foi a aula sobre vetores em Python. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo, professor Leonardo, ou com a professora Jamile. Obrigado.